ética na política. Pois é, eu sou Zezinho, só Zezinho, foi alegria te ver aqui. Eu queria cumprimentar a mesa, a iniciativa do Ministério Público de pautar esse debate tão importante para a nossa comunidade e por extensão a toda a região do Sul Fluminense. Eu quero ser bem objetivo, uma possibilidade. Quando a gente fala de preconceito, eu acho que faz a gente pensar na questão da ética da diversidade, onde a identidade deve estar garantida. Sendo assim, nós somos iguais, nós somos humanos, e é na diversidade, na tolerância, que nós vamos justificar essa identidade que é de cada um e de cada uma. Se a gente não tiver muito claro isso, a gente vai ter problema. Até porque, culturalmente, eu, aos meus 63, 64 anos, eu tive que romper muita coisa. E quantos de nós, nessa idade, tem que fazer isso, tem que ser ajudado. E essa comunidade reunida, fazendo esse debate, está ajudando muito. Então, trabalhar a tolerância é uma dimensão do respeito que deve ser ativo. Fala de cidadania ativa, mas o respeito tem que ser ativo. E a todo momento ele tem que estar atento a isso. Nas minhas falas, a gente poderia descrever situações aqui de mídia, de preconceito, de ações pessoais, de ações do legislador, no caso aqui citado, o caso do Conrado. Então, é uma necessidade urgente essa superação. E aí, eu acho que esse debate, ele sinaliza uma questão fundamental. Eu fico muito feliz de ver os educadores aqui, os acadêmicos aqui presentes, e cidadãos comuns participando, que vai ser através da reeducação que nós vamos trabalhar isso. Então, uma coisa talvez assim bem concreta, o funcionário público precisa ter essa coisa muito clara. Eu conversava com o doutor Lana, pasme, aqui em Volta Redonda, um cidadão chegou diante do funcionário, chegou a vez dele ser atendido, ele se dirigiu à pessoa em gritos e falou: eu não quero ser atendido por essa pessoa. Porque aquela pessoa, humana como nós, ele tinha um perfil diferente. Se os funcionários públicos poucos se deram a poder ser solidário ao colega, e prevaleceu o grito, aquele grito de intolerância que nós estamos vendo para esse governo coercitivo, que essa palavra agora cabe bem para esse governo, está entrando nas nossas vidas. Então, o Ministério Público, eu tenho claro que ele vai ajudar a sociedade, a comunidade, fazer valer direitos conquistados. E aqui é um sinal. E aí, a proposta de reeducação, quem sabe o Ministério Público fazer uma recomendação às instituições públicas sobre as questões comportamentais desses funcionários públicos. Seria uma possibilidade. A parte da educação nas escolas, no município, ter isso muito claro, e aí quando vocês vêm aqui trabalhar isso, Barra Mansa não está presente? Representação oficial de Barra Mansa. Então, eu não ouvi falar Barra Mansa. Então, esses municípios, eles têm um momento único e inédito para trabalhar. E fica aí essa importância das necessidades urgentes para que cada um de nós façamos, porque nós não podemos ficar falando só para nós, não. Nós precisamos falar para fora, nós precisamos dar testemunho para fora. Aqui dentro, a gente se fortalece. Muito obrigado. Próximo é o senhor Celso, é isso? Celso. Celso Luiz, cidadão, vai dar sua participação aqui. Boa noite, meu nome é Celso Luiz de Oliveira. Morava no bairro Brasilândia, eu moro em Santa Cruz, Ponta Redonda. Olha, eu falei errado, porque em 97 eu fui crítico de homofobia, bateu minha cabeça, tive cama craniana, para o Vitor Valdir, da Cunha, falei, eu falei, por que consensual não tem respeito pela polícia? Aí tem uma polícia de gay, porque eu estava no ponto de ônibus, chegaram todos os policiais. Documento, peguei aqui.
Tem documento aqui, ó. Faz livro. Ele pegou, tirando com a minha cara, me deu 2 socos no olho. Depois eu ia reclamar, ele ri da minha cara. Mas eu disse, uma dele aqui. E encanta, compra de novo. Compra bermuda. Foi reclamar? Não, me encantou. Então, viado não tem moral. Eu queria reclamar, eu queria uma delegacia. E eis que volta a reforma. Por favor, agora, sim, a senhora Leda Teixeira, secretária de Educação de Minas. Muito obrigado, senhora Leda. Pois não. Bem, eu gostaria de falar não apenas como secretária, mas como mãe. Eu tenho 2 filhos do coração, um negro e um homossexual. Então, a gente vive a questão do preconceito dentro de casa a cada dia e a cada momento. Então, para quem ama incondicionalmente os seus filhos, para quem apoia incondicionalmente os seus filhos, independente da cor, da raça, da religião, ou de qualquer que seja, alguém aqui falou, eu não sou homossexual por escolha, por opção. Eu nasci assim. Então, eu vou dizer para vocês que a maioria das pessoas nascem assim. Então, não é uma questão, e conversando com meu filho, ele me disse exatamente a mesma coisa. Então, eu quero dizer para vocês que, assim, aqui vem o meu testemunho como mãe, em primeiro lugar, de viver a discriminação várias vezes, dentro do banco, dentro do estabelecimento comercial, nas ruas, e você está com seu filho passando, perguntar as horas, a pessoa sair correndo, e você está numa loja, a pessoa entregar para o seu filho as compras para que ele coloque no carro. Então, em cada momento, em cada situação que você vive, e ali, me desculpem a palavra que eu vou usar, quando o companheiro aqui que me antecedeu disse que viado não tem moral, a simples palavra, quando você se refere desta forma, me dói o coração, e acho que dói o coração de qualquer pessoa, de qualquer mãe. E dentro desse sentido, eu quero dizer que eu fui forjada no movimento sindical, que eu milito durante 35 anos no CEP, que é o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, e que lá eu tive uma grande escola, que é a escola da diversidade, da aceitação, da inclusão, de olhar para o outro e não para si mesmo. Então, isso eu levei para a minha vida pessoal e levo para a Secretaria de Educação. E nesse ponto, o pastor que falou aqui, eu digo que a fala dele me fez mudar a minha fala. Quando ele diz o Feliciano não me representa, quando ele fala que outros pastores fundamentalistas não me representam. O próprio Padre Francisco, o Papa Francisco, deu um exemplo de não discriminação e de tolerância, e dizer que esse deve ser o trabalho das secretarias de educação, de estar junto com o seu corpo docente, com todos os seus técnicos, trabalhando de uma forma mais humana, trabalhando contra o bullying na escola e fazendo a compreensão dos pais, que eu acho que o primeiro momento é a aceitação dos pais. Como é que você trata essa sua relação? É um choque quando você descobre. Eu descobri através de um bilhete. Então, não é porque você não aceita o seu filho, é porque você sabe tudo que o seu filho vai passar, todo o sofrimento dele, toda a discriminação e toda a raiva do qual ele vai ser vítima. Então, nesse momento, eu quero externar a minha preocupação com este governo que não me representa, que eu acho que não representa as minorias desse país e que em tão pouco tempo consegue destruir tantas conquistas sociais. Então, eu quero dizer que a nossa Secretaria de Educação, hoje, é uma secretaria de resistência, é uma secretaria que avança no sentido das conquistas sociais, de não aceitar o fim dessas conquistas, e que nós estaremos lá
eu, a minha equipe, o grupo de profissionais da educação, que também não é fácil convencer os docentes, que também chegam na escola imbuídos do preconceito, de uma fala hipócrita. Eu costumo dizer que tem muita hipocrisia na sociedade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade, na sua maioria, hipócrita, e fala uma coisa e age de outra forma, mas é de estar no convencimento junto aos docentes, estar no convencimento junto à sociedade, de que se ela é plural, ela tem que incluir, ela tem que aceitar, e quem tem que tratar todas as pessoas da mesma forma. Então, neste sentido, eu coloco a Secretaria de Educação, enquanto lá estiver, como um espaço de resistência ao momento que nós estamos vivendo e de resistência a todas as injustiças sociais, porque não há paz se não houver justiça social. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para os demais, eu gostaria de dizer que a gente as inscrições vão continuar, mas eu gostaria de trazer algumas questões aqui para a mesa. Eu vou selecionar algumas questões que foram abordadas e vou provocar aqui vocês para a gente fazer uma troca de ideias aqui com a plateia. Né? Então, eu queria saber da Defensoria e do Cláudio aqui, e do Edson Lana, né? Eu falei, mas que eu estou com outro Edson na cabeça, a respeito de alguns pontos que foram colocados, e eu coloquei outros. Um deles foi a questão do papel do judiciário, né? A gente percebe, já ficou até batido a gente dizer isso, né? Uma certa judicialização do debate político. E, por outro lado, o papel da jurisdição constitucional, do desenho, em que a gente modernamente vem vendo, é um desenho de defesa de direitos, principalmente direitos de minorias. Né? Por um lado, a gente vê um debate interditado em relação a certos desacordos morais, né? Primeiro, uma certa falta de legitimidade, um certo desapreço pela política como um todo, e, por outro lado, uma interdição da garantia dos direitos de determinados grupos. Né? E, nesse ponto, o judiciário acaba sendo chamado a intervir. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem esse fenômeno, né? Já que, por outro lado, diversas conquistas foram garantidas, ainda que sejam insuficientes, foram garantidas no campo da arena política, embora não legislativa, porque gostemos ou não do Supremo, e eu tenho várias ressalvas em relação a esse papel do Supremo. No campo da união homoafetiva, foi uma decisão importante, em termos de indução de comportamentos, de quebra de paradigmas, né? Não sei se isso vai se repetir em outros casos. A gente tem a discussão do acesso, do uso de banheiros femininos por transexuais, em que o Supremo já começa, o julgamento está parado e já há uma maneira diferente de ver e até que ponto a gente vai conseguir avançar nessa pauta. Por outro lado, no legislativo, infelizmente, há uma tendência de trabalhar contra essa pauta, não só em âmbito nacional, mas como em âmbito municipal e estadual, e há, inclusive, uma estratégia de colocar esse tema à baila. Recentemente, aqui em Volta Redonda, agora se aprovou o Dia da Família. E no Dia da Família se coloca lá qual que é o entendimento do que é família e se estipula a obrigação do poder público municipal apoiar aquela concepção de família. Né? Isso acontece no Brasil inteiro. Né? No âmbito federal, a gente vem acompanhando isso muito bem, e acho que mesmo políticas de educação, no outro governo, no governo eleito, a gente via esse tipo de retrocesso e de tentativa de travar essa pauta. Ao mesmo tempo, tem a questão das instituições, né, uma dificuldade das instituições de lidarem com isso, né, e aí foi mencionada aqui a questão da saúde, do sistema carcerário. A gente tem também
vários outros pontos que eu gostaria que vocês comentassem. Vou pedir para o Cláudio primeiro, depois eu vou passar para o Edson. Muito bem observado, Julia. Eu havia notado aqui, inclusive, essa questão colocada, não sei por qual pessoa, agora me falha a memória, mas eu anotei a temática, né? A redemocratização do judiciário. No Estado Democrático de Direito, né, a gente está aqui numa universidade, o judiciário é o princípio, né, representa o princípio democrático, ou seja, é aquela porta para que a população concretize todo aquele rol de direitos que a Constituição, que a lei fundamental, diz que a população, o administrado, tem. E a questão é como redemocratizar ou democratizar, como alcançar, fazer com que o judiciário se aproxime dessa problemática social que aí inclui principalmente, eu acho, as minorias. Eu recentemente passei por uma experiência em Altamira que já havia uma decisão, a questão de Belo Monte, não sei quem acompanhou, mas o exemplo é emblemático porque já havia uma decisão política na esfera do Brasil, no sentido de que aquele empreendimento sairia de qualquer jeito, e na base o movimento social, junto com o Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado e DPU, batendo a porta do judiciário com, assim, várias e várias violações de direitos daquela comunidade ribeirinha, dos índios e mesmo da população urbana de Altamira. E o que eu vi ao final, essa reflexão, na verdade, os órgãos, né, de defesa da população acabaram por, de certa forma, legitimar uma decisão do governo, não do governo, eu digo do Estado brasileiro, mas assim, vamos ser honestos, do poder econômico que está por detrás daquele empreendimento de mais de 30 bilhões de reais. Então, eu acho que esse debate é um debate que, de fato, a gente precisa se aprofundar bastante. Os movimentos sociais estão atentos a essa temática, né, da democratização do judiciário. Eu li na semana passada, né, um seminário justamente que debatia isso, um primeiro momento, né, de tentativa, foi a emenda 45, que 2004, então já está mais de uma década, a gente não conseguiu perceber. Evidentemente que esse problema, essa dificuldade de acesso não se restringe ao judiciário. Acho que o judiciário acaba sendo assim, o nosso alvo, porque é dele que nós esperamos uma resposta, né? Quando você tem violação de um direito, quando você tem ameaça a um direito, você vai buscar o judiciário. A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal pode fazer a sua parte, mas de nada adianta se o judiciário não chancelar essa tomada de decisão, seja da Defensoria, seja do Ministério Público, seja da OAB, entendeu? De fato, a minha reflexão é essa. Eu acho que é uma luta, né, acho que de vocês. Eu penso que a sociedade, né, a gente só vai conseguir vencer acho que isso foi colocado também ali muito sabiamente, né, pelos oradores que me antecederam, que é necessário mudar as relações intersubjetivas na base. Só aí que a gente vai conseguir efetivamente justiça social, igualdade. Por mais que, mesmo a questão da criminalização, eu acho que é crime de ódio, a gente deve lutar sim pela criminalização, mas eu acho que o direito penal é seletivo, a gente sabe disso. Ele não vai alcançar, por exemplo, aquela violência que os meninos lá, os adolescentes sofrem na escola, não vai alcançar todos esses casos. Então, acho que a busca, né, esse olhar, né, de reflexão é no sentido de buscarmos a modificação no trato a partir da base, na escola, no currículo escolar. Parece que já
em razão dessas questões políticas, que também é um aspecto importante que foi colocado aqui, né, esse governo interino que mostrou que, de fato, não é simpático, né, às causas sociais, né, seja com relação à demarcação de terras, seja com relação ao rebaixamento do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos para a condição de secretaria, independentemente da questão partidária. Eu acho que a gente está falando aqui de democracia, de representatividade, de opção constitucional por uma sociedade mais justa e igualitária. Não está se defendendo aqui um ou outro partido, mas está se observando uma tomada de decisão que na verdade, que demonstra, na verdade, um retrocesso. Então, é importante que se atente a isso também. É isso. Obrigado, Cláudio. A minha preocupação aí nessa questão é que a gente vive, né? A gente vive um embate muito sério em que determinados grupos querem restringir direitos, né? O que a gente viu aqui em Volta Redonda e na verdade, nem restringir, né? Querem negar direitos, né? E aí, eu avalio que o judiciário é um ponto que, de certa forma, deu uma resposta positiva, mas não é um único ponto, né? E acho que a gente, enquanto instituição, tem um papel importante a contribuir para essa mobilização por direitos e pela própria construção de uma interpretação constitucional que seja pela diversidade no nosso âmbito de atuação. Eu acho que o judiciário também não é uma barreira para isso, né? Eu queria ouvir da OAB, também do Edson, e também para que aproveitasse e comentasse essa questão das instituições, de outras instituições, a questão do sistema carcerário que foi abordada aqui. O nosso judiciário ele sempre vai ficar assoberbado na luta pelo direito das minorias. Enquanto os nossos legisladores não abrirem a Constituição e verem que está escrito lá que o Brasil é um país laico. Enquanto estiver colocando a religião dentro, nós vamos continuar com esse problema, no problema das minorias. Tá? E sobre o sistema carcerário, Margarete, nós temos no Rio uma conselheira, Maíra Fernandes, foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado e faz parte do Conselho Federal Penitenciário. Tá? Você pode se informar com ela, então você pode procurar a gente, nós vamos fazer um contato com você, com ela. Há certo tempo atrás, eu tive uma passagem aqui na cadeia pública e tinha um rapaz trans que ele era obrigado a lavar a cueca dentro da cela. Quando ele relatou que eu procurei o diretor falou que não sabia. Você colocar um trans dentro de uma cela com 50 homens, é lógico que isso vai acontecer. Depois desse ocorrido, ele tirou ele e passou ele para a faxina, para ele poder cumprir, e depois foi transferido para Japeri, onde era o seguro, era a cadeia do seguro. Tá? E nesse ponto você pode procurar ela, a parte da... Tem até um filme lá embaixo que foi lançado agora, o Presos que Menstruam. É muito importante isso aí. Nós temos isso aí que a OAB, uma instituição, está sempre, toda vez que nós somos provocados, ano passado nós tivemos um ano meio negro, né, Natan? O Natan me ligou apavorado onde o rapaz tinha sido agredido, né? E estava com medo de ir na delegacia fazer ocorrência. Depois que nós acompanhamos o Natan na delegacia, não houve problema. Houve problema, Natan? Então, a OAB está sempre presente. Pode procurar a gente, pode provocar, nós estaremos atuando. Outra questão que aparece muito aqui, que é a questão da segurança e da maneira como as instituições lidam com a violência fundada na discriminação. Né? Aproveitar a presença aqui do Sr. Paulo Chantal, presidente do Conselho de Segurança Pública, para trazer uma questão e ver de que forma que a gente pode contribuir para esse debate. Melhorou muito o som, viu? Ficou bom, Lucas. Está ótimo. E de que maneira a gente pode contribuir? Porque a gente vê, por exemplo, eu encaminhei um ofício para a Delegacia de Polícia Civil
aqui da região e para a Delegacia de Polícia Federal, perguntando sobre apurações baseadas em discriminação em razão de identidade de gênero, ou em razão de orientação sexual. E eu recebi a informação de um caso. Cada um deu um caso. E, ao mesmo tempo, os movimentos apontam várias situações, né? Frequentemente, várias situações. Eu não posso crer que uma instituição está mentindo ou que os movimentos estão mentindo. O que a gente tem é possivelmente uma grande incompreensão sobre essa temática e a necessidade da gente se abrir para olhar essas causas de violência, né? Eu queria saber se há esse tipo de discussão no Conselho e se o Conselho tem abertura para a gente levar adiante essa discussão. Bom, além do contato direto que nós temos com a Polícia Civil Militar, nós temos contato com as comunidades, como eu disse. A nossa maior demanda, doutor Júlio, são drogas. As comunidades, as famílias estão muito preocupadas com drogas. Em relação a ocorrências nas delegacias, se houve uma na Civil, uma na Polícia Federal, o Conselho não teve conhecimento de nenhuma. Hoje, por exemplo, nós tivemos um caso de uma moça, uma senhora, que estava sofrendo um tipo de agressão por parte de um namorado, um ex-namorado da filha. O conselho estava ali reunido, imediatamente o conselheiro atendeu essa senhora. Eu liguei para o delegado, o doutor Eliezer, pedi um conselheiro que conduzisse essa senhora lá e que o doutor Eliezer atendesse pessoalmente essa senhora. Mas nós não temos conhecimento desse tipo de agressão no município. Fiquei sabendo de um caso que se imaginava no passado, um jovem que foi assassinado aqui às margens do Rio Paraíba, se achava que era a descriminalização, mas também era um assunto voltado a drogas. Nós não temos conhecimento disso. Como eu disse no início também, se tem demandas, se tem necessidades, Natan, eu conheci você agora, né? Se tem essas questões, eu confio para você, o nosso endereço está no Plaza, tão fácil de achar. Está ali pertinho de você, você pode se colocar à disposição, nós estamos à sua disposição. Qualquer necessidade de você, qualquer necessidade de encaminhamento, tanto para qualquer delegacia de polícia, ou polícia militar, nós estamos aí para isso. Você... Tá certo. Da Secretaria de Educação, baseado aqui no que foi colocado e eventualmente no que a secretária possa acrescentar, de fato, a gente teve no ano passado uma falsa discussão, na verdade, né, sobre a tão propalada ideologia de gênero, que gerou aqui na região um projeto de lei que veda a tal da ideologia de gênero e impõe a Secretaria de Educação que cumpra essa questão. Esse tema foi objeto de uma representação do MPF, que gerou uma ação, uma representação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça por parte do Defensor-Geral do Estado. E, na verdade, eu queria saber do município, né, no campo da educação, de que forma a Secretaria se estrutura e se organiza para enfrentar esse tema, né, para colocar a discussão de gênero nas escolas e de certa forma, também para discutir o combate à discriminação, combate à homofobia e o que se tem de casos, de resultados ou de dificuldades. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação para a gente começar a olhar, né? Assim, porque quando a gente diz, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não tem casos, tem casos, provavelmente alguma coisa a gente está talvez falando de situações, vendo realidades diferentes. Então, isso é um objetivo. Então, claro, então, se a senhora falar, não tem o caso, talvez não seja a mesma coisa
talvez esses casos estejam invisíveis, né? Ou talvez eles não estejam sendo tratados dessa forma, ou talvez não exista caso também. Queria saber da secretária como a secretaria vê isso, né? E depois eu vou ter algumas considerações aqui para a SMAC e para o Natan. Bom, gente, eu acho que diante dessa pergunta, né, acho que a gente pode aproveitar e responder a pergunta da Silvana. Bom, tudo que acontece na sociedade, em primeiro lugar, ela reflete lá dentro da escola, né? E não é só essa questão da homofobia, é questão de nós, a escola que está aberta para receber os nossos alunos abraçando essas diversidades, ela enfrenta desafios, não vamos dizer que não enfrenta, ela enfrenta no seu dia a dia vários desafios. E não só com relação aos homossexuais, com relação aos deficientes, né? A cultura que cada um traz, a sua bagagem cultural, quando ele chega na escola, ele encontra com amigos que têm outro tipo de cultura, outro tipo de formação. Então, a escola vivencia isso no seu dia a dia. E a gente, às vezes, fala a escola que vai mudar tudo. A escola, realmente, a gente acredita no potencial da escola, mas a gente tem que ver que dentro das escolas nós temos pessoas que passam pelos mesmos problemas, né? E graças a Deus que temos, porque hoje nós temos professores homossexuais dentro das nossas escolas e às vezes o pai está reclamando, falando, mas está com o filho, com o professor homossexual e que está ali ajudando, fazendo a criança crescer, ela se desenvolver, adquirindo conhecimento. Então, o professor, ele está ali desenvolvendo o papel dele dentro da escola, formação profissional. E isso a gente vem vencendo, isso está garantido o direito dele de participar de um concurso e ser professor dentro dessa escola. Assim como deficiente. Nós temos professor deficiente visual. É um desafio imenso para as escolas. É um desafio imenso para os alunos também. Então, a gente, no dia a dia, a gente vai se preparando. Quando o doutor Júlio fala, não tem caso, eu acredito que tenha, mas talvez realmente não esteja chegando a gente, porque as escolas não apontam isso para a gente, mas a gente sabe que é difícil, porque a gente lê jornal, a gente vê o que acontece nas ruas, e a gente está atento. Quando eu falo estar atento, é por isso, porque se a gente identifica, a gente faz um trabalho com aquela comunidade. Além desse trabalho na comunidade, a gente pode também fazer seminários, trazer pessoas que vivenciam isso, que possam acrescentar em alguma coisa. Então, com relação a essa situação da escola estar preparada, acho que nenhuma escola está preparada. Nós temos escolas hoje na nossa rede, inclusivas, que a gente bate palma e fala, gente, que trabalho maravilhoso que essa escola faz com alunos deficientes. E temos outras que, eu tenho que aceitar. E aí a gente vai trabalhando, cada uma, né, tentando vencer esses momentos. E, gente, é natural, nós vivenciamos problemas, momentos difíceis na elaboração do nosso Plano Municipal de Educação, momentos mais difíceis antes de fazer o nosso plano. Depois do plano feito, não. Nós fomos julgadas, né? A Secretaria de Educação foi julgada, que estava abraçando a ideologia de gênero, quando eu nunca tinha me pronunciado nem contra nem a favor. Eu acho que não cabe a mim julgar nada, cabe a mim defender os direitos de cada aluno que procura a rede municipal de educação. E nós vivemos momentos difíceis de cobrança. Cadê o plano? Cadê o plano? Eu quero ver essa cartilha que vocês fizeram. Cartilha? Eu não estou sabendo de cartilha nenhuma. E situações que pré-julgaram, né? Nós vivenciamos quem era homossexual e quem era família. Pelo amor de Deus, gente. Todos nós temos família. Todos nós temos pai. Todos nós temos mãe, irmãos, primos, né? E o que a gente vivenciou naquele dia na audiência lá foi uma coisa assustadora, porque parecia que quem era homossexual não tinha família.
parecia que se, ou é da religião ou é do bem, se não tem religião, não é. Não é assim que a Secretaria de Educação trabalha e ninguém quer isso, né? E nós tivemos a oportunidade de ter o doutor Júlio lá, que fez a defesa, que mais tarde também teve a oportunidade de ouvir melhor, de fazer a defesa dessas pessoas que hoje estão tendo essa oportunidade, eu até acredito por conta do que aconteceu lá. Então, o que a gente precisa? Eu ouvi o pastor, nosso amigo Sebastião, que sempre esteve com a gente na secretaria, eu fiquei feliz de ver o senhor falando aqui, muito feliz, porque é uma verdade. Nós temos vereadores que a gente fica encantada. Essa semana passada eu recebi o vereador Jerônimo trazendo uma proposta sobre ficha de frequência do aluno. Ele queria montar um projeto, uma lei. O que eu achava? Quer dizer, buscou a educação para saber se é uma necessidade da educação. Eu falei para o vereador, nós temos um projeto junto com o Ministério Público para acabar com a infrequência do aluno, ficar, e explicamos tudo que estava preocupado com isso. Temos o vereador Suquinho que também liga, olha, eu estou com esse projeto, o que você acha? Mas, infelizmente, em nenhum momento a Secretaria de Educação foi procurada para nada, nós só fomos julgados. Chamaram a gente para uma audiência pública, onde teríamos uma discussão sobre o Plano Municipal de Educação, onde não houve discussão do Plano Municipal de Educação. Só foi discutida a ideologia de gênero. De um lado a igreja, de outro lado. Gente, a igreja não pode estar longe do povo. Ideologia de gênero discutida o tempo todo. Então, gente, a escola não tem, a gente não tem, mas nós temos condições de chegar lá assim. Os nossos professores, capacitando os nossos professores, mostrando a realidade para eles, né? E pregando. Acho que quando você prega respeito, amor, solidariedade, eu acho que a pessoa que tem isso na sua formação, ela não vai conceber nunca uma violência contra o irmão dele, contra com outro ser humano. Então, a gente não tem, mas a gente vai construir juntos essa identidade da escola para que ela possa realmente fazer um trabalho que contemple a todos, porque esse é o nosso papel, principalmente da escola pública. Está pronta para atender qualquer diversidade. Obrigada. Obrigado, secretário. Antes do secretário de Assistência Social, vou passar para o Natan para comentar as questões que foram abordadas aqui e aproveitar e abordar questões que sejam importantes também no campo da SMAC. Tá? E na sequência eu vou passar para o Munino. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a questão do atendimento da polícia, da questão até da segurança. Hoje o Volta Redonda Sem Homofobia apresentou em junho, tivemos aqui até a Gabriela que participou da gravação da apresentação do inquérito, e a outra pessoa não está aqui. A gente apresentou 6 casos para o Ministério Público, que foram casos comprovados, mas só que não foram atendidos pela delegacia. A gente tem aqui a Maru, ela sentiu na pele o que a gente sofre quando a gente não vai acompanhado de uma autoridade ou de algum órgão à delegacia. Eu estou tentando há cerca de 3 anos já, desde a primeira parada LGBT que foi realizada em Volta Redonda, uma reunião com o batalhão de polícia para a gente discutir sobre a segurança do evento e também uma reunião com a delegacia para ver sobre esses casos que chegam lá. Já cansei de ser acordado 3 horas da manhã de travesti que foi agredida, chega lá na delegacia, feita de chacota e mandada para casa. Nem atender, eles atendem. O Edson Lana, ele chegou a atender um caso com a gente na delegacia aqui de Volta Redonda, que foi o caso de um rapaz que foi agredido na Amaral Peixoto, por mais 3 rapazes. Até o momento que a gente foi primeiro na delegacia, o delegado não atendeu a gente, o delegado não estava, e a partir do momento que a gente foi com a AB, o delegado atendeu a gente. Ele saiu de dentro da sala e falou com a gente, conversou com a gente. Camargo, o delegado pôde atender a sala cheia, falaram que não tinha papel para imprimir o boletim de ocorrência, poderia voltar 3 dias para buscar.
Mas chegou, não vamos citar nomes, chegou um parlamentar, entrou direto, subiu para a sala para falar com o delegado, e a gente ficou lá embaixo, chegou o cara, o delegado não pode atender vocês, o inspetor vai fazer um boletim de ocorrência, e quem é você? Eu falei, eu sou Natan, Movimento Volta Redonda Sem Homofobia, eles acionaram a gente veio acompanhar. Tá, você pode esperar lá fora, que você não pode entrar com eles. E não sei nem quem que se deu o caso mais do irmão dela, que a gente não teve mais acesso a nada. A gente buscou para diálogo, não teve. Uma outra questão é a questão da educação. A gente teve o parecer contrário ao projeto de lei que foi apresentado em Volta Redonda, a questão da ideologia de gênero. Pela Secretaria de Educação, a gente chegou até a se reunir junto com o Ministério Público, porém, a partir teve uma entrevista na rádio, na qual o nosso prefeito falou que se arrependeu de ter vetado a lei. Então, ficou um ponto em aberto, entendeu? E a gente tentou um diálogo, mas só que o ofício não foi respondido ainda. Eu queria até reforçar sobre isso, para que a gente possa, porque está no Tribunal de Justiça o projeto, a lei, e a gente queria estar tendo uma resposta da Prefeitura para a gente possa estar mandando para a Defensoria, também para estar anexando. E a questão também envolvendo a educação, a gente vê que o município ele tem um interesse de falar sobre a questão da sexualidade nas escolas. Porém, é uma coisa limitada. O Igor não está aqui, que ele é do Volta Redonda Sem Homofobia também. Ele mexe com a parte jurídica do Volta Redonda Sem Homofobia. A gente foi chamado para uma palestra na Secretaria de Educação, onde reuniria os orientadores. A gente foi, mas só que chegou lá, na hora foram 2 turmas. O psicólogo vai falar 40 minutos, vocês têm 20 minutos para falar, mas só que tem uma questão, evita aprofundar muito sobre o tema. Limitou, chamou a gente para uma palestra, mas limitou a fala do que a gente tinha para apresentar ali, de umas ocorrências que a gente recebeu sobre discriminação dentro da escola. Então, é uma questão difícil que a gente tem levantado, principalmente, a gente não ouviu aqui a Secretaria de Saúde, mas a gente ainda aguarda retorno de questão de médicos e enfermeiros que não respeitam o uso do nome social, tratam a travesti e a transexual pelo nome masculino dentro do hospital. Então, e quando o cartão do SUS chega lá vamos supor aqui em Volta do São João Batista, bota um nome feminino destacado em cima, mas bota um nome masculino embaixo. Olha o constrangimento que está gerando para essa pessoa. E uma outra questão que eu queria levantar também é a questão das travestis e transexuais em situação de rua, de prostituição. O Volta Redonda Sem Homofobia hoje, às quintas-feiras, a gente faz um atendimento a elas, e a reclamação delas quanto ao atendimento da saúde dentro do Sistema Único de Saúde do município, que elas não estão atendendo a demanda delas. Hoje, a gente abriu o diálogo com o CDI, só que o diálogo não foi para frente, a gente não conseguiu marcar uma outra reunião com eles, mas dizem que até a falta do coquetel elas estão tendo. É uma questão que o coquetel que elas tomam para tratar o HIV. Então, são essas uma das principais demandas do município que foram levantadas através do nosso movimento, que a gente queria esclarecimento. Voltando a falar da área da assistência, como eu falei anteriormente, Volta Redonda tem 33 CRAs, eu acho que é um equipamento excelente para a gente trabalhar esse tema, onde a comunidade acredita nos trabalhos dos profissionais que lá fazem a assistência social, não o assistencialismo. Então, acho que a gente tem que aprofundar esse trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, de Saúde, trabalhando em rede, como nós já vemos trabalhando em vários temas, junto com o grupo,
quando o Natan coloca algumas coisas aqui, é uma opinião dele, e muitas vezes eu discordo, porque o nosso gabinete, eu representando o prefeito Neto como vice-prefeito, a Terezinha da Educação, sempre atendeu ele e todo o grupo no que foi solicitado, em todas as ações, como fala, a lei foi vetada, aí fala que na rádio falou isso, mas nunca foi divulgado isso, quer dizer, coisas que a gente coloca aqui em público que a gente acaba distorcendo algumas coisas. Então, é importante falar o que foi feito na realidade. Então, a gente não pode colocar algumas coisas que pode ter acontecido, não. O que foi feito é que a lei foi vetada, está na justiça para ser julgada. E em relação à prefeitura, mais uma vez a gente se coloca à disposição, como sempre se colocou, em tudo que foi solicitado, a gente tenta atender o que é possível. Continuo achando que a gente continua e temos que trabalhar para avançar. É claro que falta muito para a gente chegar no ponto ideal. Uma assembleia como essa é de excelência porque fatores desconhecidos e opiniões não só do poder público, mas como da sociedade, dos grupos que trabalham com isso, tem que ser levantado e levado ao conhecimento das autoridades para a gente poder trabalhar em parceria. Como é trabalhado pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência e todo tipo de cidadão brasileiro. Então, acho que esse realmente é o nosso objetivo, trabalharmos juntos para podermos avançar. Bom, vamos fazer a nossa última rodada de falas aí. Eu pedi para a Regina chamar, quem quiser se inscrever, as inscrições ainda estão abertas, daqui a pouco eu vou encerrar as inscrições. Não, é a ordem, né? Tinha uma ordem, acho que era o vereador, não é isso? É o vereador agora que fala, não é isso? Ele vai falar, ele que está na ordem agora, o vereador e depois é quem? Depois é Maurício Caetano. Tá, o vereador agora, vamos lá. Hélio Ricardo Patins. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu quero deixar registrado parabéns ao procurador Dr. Júlio pela iniciativa, mas eu quero começar essa rápida fala dizendo que eu não quero ser mais uma vez diluído no conjunto. Eu sou educador, 22 anos de magistério, já fui diretor de escola, vice-prefeito, secretário de assistência, hoje estou com mandato de vereador. Não quero mais ser diluído, eu quero discutir especificidade. Eu sei que na escola tem um deficiente, eu sei que na sociedade tem o drogado, mas nós estamos aqui para discutir política pública e serviço LGBT. É isso que eu quero que a gente discuta, se for possível. Senão a gente vai diluir mais uma vez um segmento da sociedade que está cansado de ser. A gente vive numa realidade de judicialização da democracia, infelizmente, até por incompetência do legislativo. O judiciário está tendo que intervir para tentar garantir o mínimo, mas algumas intervenções têm sido para retirar o mínimo conquistado. Eu queria pôr aqui alguns pontos. Primeiro, eu tenho a expectativa, doutor Júlio, daqui da gente sair com a agenda de cidadania inclusiva LGBT. Nós precisamos, embora nesse momento eu sinto muito não fazer parte da jurisdição do senhor, mas a gente pode provocar Resende para que entre nessa questão. Então, a gente precisa claramente seguir o decreto federal do nome social. Isso dá visibilidade às trans e os trans são reais, existem, estão no nosso meio e a questão do nome social precisa ser implementada. Porque nós não estamos aqui discutindo, eu não estou aqui discutindo valor moral. Tem algumas coisas do movimento LGBT que eu, pela minha formação, pela minha criação, minha mãe mineira lá do interior de Minas Gerais, eu também fico meio assim até me convencer. Eu não estou discutindo valor moral. Nós estamos discutindo direito constitucional para esse segmento.
aqui, ou se tem alguém que não discorda moralmente de alguma coisa, a questão moral é para você e a sua família. Não é para o coletivo, principalmente quando você está na função de gestor. Não é para o coletivo. Então, para o coletivo, você vai trabalhar baseado na Constituição Federal, a garantia de direito para todos e todas. Eu penso que a gente precisa tirar essa agenda com o nome social e a criminalização da LGBTfobia. O legislativo, o executivo da nossa região precisa se comprometer com essa discussão. Porque durante os planos municipais de educação, nós sofremos. Gente, eu estou dentro de uma escola, quando eu voltei em 2013, mesmo com um mandato. Ano passado eu presidi a Câmara de Coatis, vocês não têm noção. E olha que Coatis são 14 mil habitantes, eu conheço praticamente todo mundo e uma boa relação. Mas até de ser apedrejado na porta da escola que eu dou aula, eu fui ameaçado porque eu queria pôr menino e menina, gay, em todo mundo no mesmo banheiro. Falta de informação. E aí eu penso sim que a educação tem um grande compromisso com isso. E na hora de discutir com os pais, não vai discutir na ótica do deficiente, na ótica das questões LGBT, sim. Na ótica da discussão de gênero, sim. É o que a gente precisa. Por quê? O preconceito, doutor Júlio, o preconceito, senhores, é nosso, não é das crianças. Eu trabalho na escola de 1000 alunos que tem do maternal ao 9º ano. Eles lidam muito bem com uma servente trans concursada que tem na minha escola. Quem não lida bem com ela são os pais e alguns colegas de trabalho. Então o preconceito não está nas crianças. Pais coletivos e difusos que tem um conselho estadual e que tem um monte de normativa para a questão do presidiário, para a questão do registro na Polícia Civil implementado pela doutora Marta Rocha, da época dela, secretária Terezinha, na questão da capacitação. Coatis foi o primeiro município em 2010, 2011 e 2012 que capacitou servidores públicos da educação, da assistência social, da saúde. Aqui tem gente de Resende que fez a capacitação na primeira jornada de cidadania LGBT desse estado. E esse programa existe. Está lá na Superdi, vamos acessar. O Estado não tem dinheiro? Não tem. O que o MP pode entrar para auxiliar? Com espaço físico? O que a assistência social de Volta Redonda pode entrar para auxiliar? Vamos fazer uma parceria. Vamos chamar o Cláudio Nascimento para uma conversa, porque serviço de capacitação tem. Capacita os PMs. Agora, recentemente... E é de graça a vinda da equipe do Cláudio, tá? Agora, recentemente, saiu um cronograma para capacitação do batalhão dessa região de Resende e Volta Redonda, mas por contenção financeira. Mas a gente pode fazer uma parceria dos municípios com a Secretaria de Estado através da Superdi. Então, tem normativa para a questão do carcerário. Só estou concluindo, tá, doutor Júlio? Só um minutinho. Falei da escola, a questão E nós, movimento social, nós precisamos nos fortalecer. E aí eu vou ser muito claro, depois vocês vão... Mas a gente tem que descer do salto, entendeu? De achar que eu estou arrasando, eu sou bamba. Descer do salto e nos fortalecer entre nós. Porque olha só, colegas, o caminhar até aqui foi de um governo federal, com todos os equívocos cometidos do ponto de vista administrativo, tá? Que eu não defendo. Porque também eu acho que se é para fazer justiça e julgar, que julgue todos que ocuparam o lugar na República nesse país, que deram pedalada. Mas, do ponto de vista do governo federal, nós tínhamos diretrizes. E eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Porque hoje eu tenho um mandato no PMDB. Então, amanhã depois eu posso estar expulso e eu não estou me esquentando muito, não. Olha qual é a questão. Hoje nós não temos essas normativas federais mais. Viraram coordenadoria. E já tem município transformando o que era coordenadoria em nada. E nós podemos perder um espaço conquistado. Então nós precisamos, quanto movimento social, nos organizar. Nos organizar porque esse ano é ano de eleição. E nós devemos eleger quem se compromete de fato a sentar nas cadeiras do Executivo com a pauta LGBT. Tá?
Por quê? Chega de discurso. Chega de conversa. Nós precisamos efetivar a política pública. Então, eu quero mais uma vez dizer, doutor Júlio, contamine o Ministério Público de toda a região com essa sua ideia. Nós temos muita gente calada precisando dizer. E temos crime de homofobia sim, e os crimes de homofobia não é porque nós somos drogados. Tem drogado, tem LGBT que faz uso. Mas os nossos crimes de homofobia não são porque usamos ou transportamos droga. Né? É porque há sim um preconceito que a gente precisa se impor no dia a dia diante da sociedade, se impor no saber, se impor inclusive fisicamente para ser respeitado, porque senão nós somos massacrados pela falta de respeito do outro. Eu não quero que me aceite. Eu já pulei essa discussão de aceitar. Aos 46 anos, não quero que ninguém me aceite. Eu quero respeito, os meus direitos constitucionais respeitados e garantidos. Eu acho positivo, né, a ideia de uma agenda, e acho que esse é um pouco o espírito da audiência, mas eu só queria, assim, fraternamente, vocês precisam falar. A gente tem, acho que 2 pessoas inscritas mais, não é isso? Porque não adianta a gente disputar política pública se a gente não fala. Então, aplaudir, eu acho que a gente tem que aplaudir, falar as coisas que a gente concorda, mas a gente tem que colocar as dificuldades. Porque assim, eu acho que o gestor está aqui, ele tem que ser respeitado e tem que ser criticado. Tem que ser criticado de forma contundente, acho que faz parte, né? Já falei isso mais de uma vez. Agora, a gente tem que colocar as questões em debate, tem que colocar na roda. Não adianta a gente fazer uma audiência dessa e a gente não colocar a nossa voz. Eu sei que a gente que tem dificuldades, eu sei que muitas vezes a exposição ela tem dificuldades de natureza, em situações como essa ainda mais. Mas é o momento para isso. Eu acho que esse é o desafio, porque a gente tem muito representante falando, sem desmerecer representante. Representante tem que falar também, mas tem que se colocar, porque aí depois a gente fica com uma dificuldade para construir um cenário, um diagnóstico, ter uma ideia dos problemas que estão colocados, avançar, né, nessa participação, né? Porque a gente lida muitas vezes com políticas que, como ele colocou bem, que diluem minorias, né, e que tratam a questão de uma maneira genérica. Como é que a gente vai enfrentar isso? Escancarando os problemas. A gente vai enfrentar escancarando. O Ministério Público Federal tem claramente o papel de dar visibilidade a esse problema. Foi a minha fala aqui no começo. Nós não estamos aqui para discutir se tem que respeitar ou não, né? A nossa pauta aqui é como a gente vai fazer isso e quais desacordos são razoáveis, ainda que a gente não concorde, né? Na implementação de políticas e no trato da questão. A gente não vai concordar sempre, mas a gente precisa que as questões sejam colocadas. Não adianta, a bola está sempre com a mesa, né? A bola não está sempre com a mesa. Então, isso que eu gostaria de aproveitar para a gente poder, para a audiência ser rica. Agora, o senhor Maurício Caetano, assistente social de Rio Claro. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Bem, eu primeiro quero dizer para vocês que eu sou morador do Rio de Janeiro, estou há pouco tempo aqui na região, passei no concurso de Rio Claro, fui chamado para Rio Claro e comecei a trabalhar minha longa vida como assistente social na saúde e agora com uma experiência no CREAS. E o CREAS é justamente o equipamento da assistência que recebe essas pessoas vítimas, né, que têm o seu direito violado. Bem, em Rio Claro a gente não tem nenhum tipo de programa, tá, no âmbito da assistência de suporte e atendimento ao público LGBT.
é uma política ainda retrógrada, muito presa a alguns determinados princípios culturais, fundamentalistas, e que não se desenvolveu, talvez por falta de estímulo, talvez por falta de querer fazer algum tipo de movimento naquela cidade em relação a isso. A gente tem questões no âmbito da escola, a gente tem questões de adolescentes, a gente tem questões de pessoas adultas, mas nada se é falado no âmbito da cidade. Todo mundo sabe, todo mundo vê, mas nada é chego ao poder público. Então, evidencia-se a necessidade de justamente estimular isso, e o meu objetivo aqui hoje foi justamente ver quais são os tipos de ações, parcerias que eu posso construir no âmbito da região, justamente para poder construir a cidadania LGBT da população de Rio Claro. Além disso, eu tinha duas questões que já acabou por ser discutida em algum momento, mas a primeira seria quais são as ações e preparação do Corpo de Trabalhadores de Segurança Pública na atenção ao público LGBT. Se esse público não chega, não é atendido na delegacia, ele também tem dificuldade de chegar ao CREAS ou qualquer outro órgão público. A gente vê uma limitação, ou seja, um impedimento dessa população chegar até aqui, até os órgãos públicos, e a gente evidencia também uma falta de preparação e capacitação. O Hélio trouxe aí uma boa alternativa para ser levada para os municípios, principalmente a segurança pública, no que se diz ao corpo da polícia civil e militar, que não sabem tratar e trata as pessoas de forma errônea. A gente já tem um grande exemplo na história, na luta em relação à delegacia da mulher, ao trato dessa mulher em especificidade, e que ainda hoje não foram, nem todas as delegacias, nem todos os locais têm DEAN, e as delegacias de polícia civil, nem todos os funcionários são capacitados. Tem casos que a gente já atendeu no CREAS e que são ignorados pela polícia de Rio Claro, no caso das mulheres. Questão do público LGBT, nenhuma violência chegou até nós até o momento. Então, isso a mesa deixou claro aqui também, no rebatimento da ausência desses registros. Se esses registros não estão chegando e, por um lado, a sociedade proclama que isso existe, é óbvio que há um erro no próprio sistema. Há um erro na construção ou na condução dessa política, ou na condução desse serviço, que deve ser imediatamente controlado. E um outro ponto que eu queria colocar em relação ao público LGBT em situação de rua, não somente aqueles que vivem do trabalho profissional na rua, da venda do corpo, do sexo na rua, mas aqueles que são população em situação de rua. Não sei como é que está o debate aqui, como eu disse, estou recente aqui na região, mas no Rio de Janeiro já há um debate muito forte em relação a isso, de proteção e de construção de um sistema de proteção a essa população, que inclusive são colocadas, são levadas a abrigos públicos ou para a central de triagem, e lá são violentadas, são discriminadas, são colocadas como, são desrespeitadas em todos os sentidos. Então, quando a gente vai trabalhar com população em situação de rua, que é do público LGBT, a gente tem uma incógnita, para onde a gente vai encaminhar, quem é que vai receber e como vai receber. Então, o meu apelo e os meus questionamentos que eu ponho aqui é justamente em relação aos órgãos públicos, como está sendo conduzido essa política para a atenção à população LGBT, que é ao passo, ao invés de incluir, está gerando maior exclusão do público, infelizmente. Obrigado. Agora, para complementar a sua fala, Margarete Ramalhete. E depois? Fabiola Lima. Tem mais alguém? Tá. Bom, gente, eu vou ser rapidinho, que eu também estou no adiantado da hora já. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Bonilla, essa direcionada mesmo. Eu tenho uma discussão muito grande, o Natan sabe disso, que em relação às mulheres trans e o mercado de trabalho.
porque agora cada vez mais elas estão chegando às faculdades e universidades. Então, eu quero saber qual o pensamento, a proposta do município para que se crie essas vagas de emprego. Poderemos ter aqui no município uma agência de transemprego nos moldes da agência de São Paulo? É possível essa construção? Porque é uma necessidade. Porque, assim como ele falou, as trans estão aí. Elas não estão no mercado de trabalho porque as vagas não são direcionadas. Então, assim como nós fizemos políticas afirmativas para as mulheres e homens negros, nós precisamos fazer políticas para esse povo, entendeu? Que elas precisam trabalhar. Porque, como eu falei com o doutor Cláudio esses dias, o famoso empoderar é dar poder. Pelo amor de Deus, não fale isso comigo não, que ninguém dá poder. Poder a gente busca. A gente empodera quando a gente dá autonomia financeira. Quando eu posso não ficar em casa apanhando daquele homem, quando eu tenho dinheiro para ir embora, se ele ousar levantar a mão para mim. Isso é dar autonomia. Entendeu? Então, essa pergunta eu direciono porque isso é ação social. Obrigada. Agora, Fabiola Lima, diretora de Cidadania de Resende. Depois quem? Próxima, Márcia Bragança. Eu fiquei pensando se eu falava de novo algumas coisas, porque, assim, eu acho que algumas coisas a gente tem que falar toda hora, né? Mas eu fico parecendo estar redundante e tal, mas eu acho que não. Acho que se o Hélio tocou em algumas coisas, que eu acho que a gente que é do poder público, a gente tem que ter uma humildade, né? A gente reconhecer que é um tema novo e que a gente precisa se capacitar para fazer esse tipo de atendimento. E procurar saber aonde que a gente busca essas informações. E foi assim que a gente foi fazendo lá em Resende. Quando foi colocado esse tema para a gente procurou saber, né, onde que a gente se capacita, como que a gente faz esse atendimento, porque a gente precisa fazer um atendimento de qualidade para esse público, né? Porque senão ele não vai ter uma credibilidade nesse trabalho nosso, para que ele apareça, né, para que a gente tenha dados, para que a gente saiba o que vai fazer. Uma coisa é essa que eu acho que, assim, já existem normativas, já existem lugares onde a gente pode procurar essa ajuda para se capacitar como poder público para fazer um trabalho qualificado, uma escuta qualificada desse público. E uma outra coisa que está me incomodando muito, né, que eu queria muito saber por quê, que eu não estou vendo o público falando, né? Quando o promotor colocou essa questão, era uma questão que eu já ia falar, né, trazer para cá. Eu tenho uma formação, né, ideológica, estou aqui com meu primeiro coordenador de juventude, né, fui forjada também dentro da minha profissão a ter uma escuta para o público que eu estou me propondo atender. E aqui eu acho que tem pessoas que poderiam estar trazendo coisas que vão direcionar essa audiência pública, né? Que vão direcionar o trabalho de algumas outras pessoas que estão aqui. Então eu gostaria muito, né, que provocar vocês, né? Eu estou vendo pessoas aqui que participaram de conferências, né? Então, assim, existe o público LGBT aqui nessa audiência pública? Cadê vocês? Né? Então eu quero que vocês falem, né? Eu quero que vocês venham aqui para falar. Porque vocês vão trazer, eu acabei de falar que eu estou adorando a fala da Margarete não dela, que acabou de falar aqui, porque ela está trazendo coisas do cotidiano, de coisas que a gente precisa trabalhar no cotidiano. E aí, eu não sei se a Thalita vai falar, Thalita, porque ela está trazendo algumas questões do CREAS, que eu acho que vai poder contribuir com o pessoal, né? Então, acho que é isso, eu quero provocar vocês, para vocês trazerem questões, né, aqui, para a gente poder estar trabalhando. Agora, Márcia Bragança, da Coordenadoria de Educação de Rio Claro. Próximo, Renan. Então, né, gente, como foi muito bem colocado aqui, eu coordeno a educação infantil do município. E como foi muito bem colocado, é a questão que a criança não tem o preconceito. A gente vê isso dentro da sala de aula. Eu já, como educadora, tive a oportunidade de participar de aulas e que tinha um aluno meu que sempre queria ser a princesa e ele se identificava mesmo com o padrão feminino de comportamento. Me desculpe pelos erros que eu posso cometer nos nomes, nessas coisas, tá? Que para mim são assuntos antigos, mas a minha linguagem ainda não é adequada.
E essas crianças estão lá. E os outros, os meninos, não veem problema nenhum nele ser princesa. Então, assim, a criança, ela não traz essa discriminação. Essa discriminação, ela vai acontecendo. Em Rio Claro, nós encontramos um caminho simples. A nossa cidade, ela tem uma extensão territorial muito grande, mas a população ainda é bem pequena. As nossas escolas, nós temos 16 escolas. Né? E dentro da educação infantil, eu estou partilhando com vocês aqui, é uma coisa simples, não gera custo nenhum. Então, é interessante vocês estarem pensando também na proposta dos outros municípios. Nós temos uma chamada Escola de Paz, porque nós acreditamos que ninguém pode dar aquilo que não tem. E dentro dessa Escola de Paz, que nós vamos trabalhando a comunidade para comparecer a essa escola, nós vamos trazendo temas que são interessantes para os pais saberem lidar com os seus filhos, porque filho não vem com manual de instrução. Então, a secretaria, dessa brincadeira, começou a trazer alguns temas para os pais, porque se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar de baixo. Então, nós começamos das creches e da educação infantil. E esses temas são abordados com os pais e dentro de vários outros temas que nós conseguimos fazer o quê? Parcerias. Nós trazemos os grupos para dentro. Nós damos voz a esses grupos que vão entrar em contato com os nossos pais dentro das escolas, podendo falar, podendo se manifestar. E isso não gera custos, porque os grupos querem falar. Eles querem estar perto da população, eles querem estar falando. Então, é um caminho dentro da situação da educação. É simples, é muito simples. Nós não gastamos nenhum real com isso. Até o lanche é partilhado. Então, penso que é uma solução simples e eficiente em termos de políticas públicas. Outra coisa, a gente aqui chega agora também como mãe, né? A questão do homossexual é muito fácil a gente falar, a gente coloca toda a situação, o homossexual é o outro, né? É aquele que está lá e ele não tem identidade. Então, o que acontece? Como aconteceu com a mulher ao longo da história, as mulheres que sofriam agressão dentro de casa, elas não falavam, elas não tinham coragem de falar, por toda uma situação de opressão. Então, gente, o melhor caminho é falar, se manifeste, se coloque, porque ficar quieto não resolve nada, só faz a situação se agravar. Dentro da minha casa, né, eu tenho uma filha, ela tem um contrato de união estável com uma companheira, né? E dentro de um monte de situações problemáticas que nós enfrentamos, as duas são da aeronáutica, e agora, há pouco tempo atrás, elas conseguiram colocar o nome dentro da lista para ter as casas na vila militar. Então, foi conquista porque mostraram a cara, porque as famílias apoiaram e elas conseguiram. Tem caminhos, é possível. Um pouquinho de boa vontade resolve bastante. Obrigado. Quantas pessoas a gente tem agora inscritas?